Página 93. Involução significa ignorância. Ignorância significa pensar, sentir e agir de modo contrário à lei de equilíbrio, de quem a lei de Deus é o reflexo intelectual e doutrinário, é a pedra fundamental do edifício doutrinário verdadeiro. Depois de uma pessoa ser desconhecedora do que é melhor, certamente fará uso do que é medíocre, ou pior, e com toda a certeza de que está agindo da melhor maneira perante Deus e os homens. Lembrai-vos daqueles que esfolaram os profetas, tendo em mente aqueles que martirizaram João Batista, Jesus e os apóstolos, todos eles, os fanáticos e assassinos, tendo a lei de Deus nas mãos, e dizendo-se dela executores, transformaram-se em contraditores, pervertores e entrevados. Toda a história religiosa da Terra está cheia de exemplos formidandos, de provas daquilo que pode, em maldades, em perversidades, o fanatismo religioso, a ignorância das verdades fundamentais, e prova também o quanto sobe de monta o perigo dos fanatismos, quando os fanáticos fazem disso tudo o seu meio de vida. As duas forças unem-se, conjugam-se, engendram todos os recursos para a luta nefanda e infernal, e surgem, então, englobados, os mais terríveis inimigos do homem, lutando contra o próprio homem. Fanatismo religioso, somado aos imperativos da pança, do orgulho, da vaidade, dos assanhamentos político-econômicos, por certo, resultam em trágicos acontecimentos, em transgressões monumentais, em crimes de toda a ordem. De par com os erros maiores, de alcance coletivo, marcham os individuais, caminham os menores erros. Consuelo metera-se em uma subseita protestante, e como tinha muito em si, no seu histórico espiritual ou kármico, para ser fanática, deu entrada numa fase de verdadeira psicose doentia, de grande ou intensa morbidez sectária. Atraiu entidade espiritual de igual matiz vibratório, vindo a ficar aos poucos subjugada ao tal espírito. Com isso, é claro, foi revelando alteração mental, causando os primeiros transtornos à família. Tiveram início, então, as visitas médicas e os esforços econômicos da família, sem resultado algum, porque o mal residia e imperava na esfera espiritual invisível. O mal de Consuelo era por ação reflexa, é claro, com a participação de sua vontade e vontade que se estribava nos lastros kármicos, nas tendências criadas em outras vidas. Quando for impetuoso e inquisidor e violento senhor de terras. Um dia, falando pela milionésima vez, sua irmã carnal ouviu de alguém: por que não tentar uma sessão de espiritismo? Ela odeia todos os espíritas, devolveu a irmã. Ela não é Deus para julgar, nem está em condições de ser ouvida, replicou a interlocutora. A irmã carnal da interlocutora falou: isso já nos foi aconselhado, mas eu nada digo porque ela é casada e o seu marido também é da mesma religião. Não se pode falar com ele da mesma forma que não se pode falar com ela. Os dois são fanáticos. Além disso, meu cunhado ganha a vida ali, é o zelador e o guarda do templo. Sabe como é? Como são as coisas? A interlocutora acrescentou: mesmo assim, eu falaria. Ela não é sua irmã? O mundo não está cheio de religiões e de outros modos de ganhar o pão de cada dia? A irmã da enferma balbuciou: salvo se a senhora falar. Eu não falarei porque eles estão meio zangados conosco,
por causa disso mesmo, já foram dizer isso e outras coisas, julgando eles, ou ele, que fomos nós os inventores. A interlocutora prontificou-se. Prepare uma oportunidade que hei de falar. E chegou a hora dela falar, e de falar com autoridade, porque estava de todo protegida. O marido da enferma tudo ouviu e calou, sem dizer palavra, sem dizer sim nem não. Na hora da despedida, assim falou a conselheira: quando quiser, fale comigo, que também já precisei do espiritismo. E dias depois, foi preciso mesmo. O marido foi ao seu encalço, porque a esposa começara a fazer pregações em voz alta, no fundo do quintal. Era como alguém que desejava salvar o mundo, assim como aquele que a obsidiava, que fora também um fanático, morrendo em um manicômio. Era apenas um como outros tantos, mais ou menos fanáticos, que pensam em sanar o mundo, em transformar a humanidade num todo perfeito, enquanto que eles mesmos vivem a dizer e a fazer coisas erradas, por não compreenderem as leis do mundo e menos ainda as leis do espírito. Primeiro sujeitaram a mulher a uma análise espiritual de caráter mediúnico. A seguir, mandaram-na para a sessão de psicometria. Uma vez, diante de Zainer, disse ele: fala-me o guia, que em virtude de ser um espírito sujeito a ímpetos, por falta de valores conscientes e analíticos, tomou-se presa de ideias fixas e entregou-se de todo ao curso mental nada interessante. Atraiu também uma entidade inconsciente, doentia, que lhe está ao lado por sintonia vibratória. Um duplo caso de esquizofrenia transformado num caso de dupla obsessão, com graves pronunciações patológicas para a irmã enferma. Se isto for adiante, logo teremos as alterações das células cerebrais físicas, porque as células da gama astral já se encontram bastante alteradas pela pressão do irmão que se lhe encostou. Embora em dose mínima, por hora, já se notam cargas nocivas de energias doentias a lhe atrofiarem o funcionamento de certas zonas cerebrais. Podemos tentar a incorporação do irmão que se acha encostado? Perguntou o presidente. Por ela não, por outro médium sim, respondeu o guia. Foi feito o esclarecimento da tal entidade, ficando ela entregue a seguir a um nosso companheiro que a entregaria na região espiritual necessária, para também continuar o seu tratamento. Porque no mundo espiritual, nas proximidades da crosta, as humanidades vivem em condições que pouco diferem da vida carnal, havendo de tudo quanto funciona na crosta em matéria de instituições. A irmã enferma foi entregue ao marido com ordem de dar-lhe os medicamentos receitados pelo médico do centro, por causa do abalo sofrido. Quando estivesse em condições, então far-se-ia alguma coisa pelo seu desenvolvimento, se fosse julgado útil ou necessário. Quanto ao guia, falando sobre o acontecimento, aconselhou: já se vos disse, irmãos, que importa crescer interiormente, que importa se elevar o filho em amor e conhecimento, até integrar-se na condição de espírito e verdade, assim como o pai deseja que seus filhos venham a ser. Isto, porém, não se poderá conseguir por intermédio de dogmatismos, de fanatismos sectários, de cleresias quaisquer. Isto, irmãos, consegue-se à custa de conhecer as leis de Deus e de sabê-las aplicar na vida cotidiana. Porque aquele que aprende com Deus, que é infinito, jamais se faz restrito, misoneísta, sectário e fanático.
Estes defeitos, irmãos, vivem em função da ignorância. Por isso mesmo que seus escravos não querem aprender com Deus, antes pretendem ensinar a Deus. Fugi, pois, de semelhantes coisas e ações, para vos não agravardes para com a lei de harmonia.